Marisa, para apresentar a Letícia, que, assim, eu tive o prazer de conhecer a Letícia quando eu era fellow e ela ainda residente, mas Letícia sempre se mostrou uma aluna que hoje é staff e preceptora na Escola Paulista, mas ela sempre foi uma pessoa, primeiro, muito curiosa, muito dedicada, e assim, nada mais justo do que hoje ela está colhendo esses frutos na Escola Paulista. É uma pessoa que realmente tem conhecimento e é uma honra, Letícia, tê-la hoje conosco. E muito obrigada pelo seu tempo, compartilhar conosco da Fundação Tim Ventura. Essa Web Update foi, na verdade, criado para os nossos residentes, os nossos fellows aprenderem. De forma, não existe, assim, firulas, digamos, é bem simples mesmo, é para o nosso grupo de médicos aprender. Nós estamos aqui humildemente, eu mesma não sou neurooftalmo, como você sabe, mas estou aqui também para aprender, porque nós queremos muito que cada vez mais nós entendamos da oftalmologia como um todo, né? Não é porque eu sou especialista em retina que eu não consiga aí identificar uma causa neurológica, um dano neurooftalmológico, enfim. E aí, por isso, eu queria lhe agradecer mais uma vez. Fique muito à vontade, essa casa é sua, e depois você precisa vir pessoalmente nos visitar aqui. Fica o convite. Ah, preciso mesmo. Depois que a gente passar tudo isso, né? Mas aceito sim. Bom, então é um prazer mesmo, né? Conhecer a Camila realmente, né? Quando eu era residente, né? A Camila fazia fellow. E é muito legal vir aqui falar de oftalmologia, né? E como a doutora Marisa falou, de campimetria, que são duas coisas que andam lado a lado. Eu até trouxe um pouquinho mais, né? Eu acho que eu quis abordar na aula uma abordagem das vias ópticas todas, né? Fazendo o raciocínio da campimetria com algumas outras coisas que a gente vê na propedêutica, né? O que a gente vê no nervo, o que a gente vê nos reflexos, e a gente consiga fazer o raciocínio da campimetria para isso, né? E para diferenciar de outras doenças, né? A gente estava até conversando, né, um pouquinho antes, que eu fiz glaucoma também, né? E como é importante essa interface, né? Você saber interpretar o campo visual e os achados do exame, na verdade, da propedêutica em geral do paciente, pacientes que vêm sendo tratados ou passando com glaucomatólogo, às vezes com oftalmo geral há anos, pensando que glaucoma, né? E não é só glaucoma que altera campo, né? Doenças de retina também, né? E as doenças neurooftalmológicas também. Então, por isso é bem legal essa aula para a gente trazer esse diferencial, né? De como que a gente pode fazer essa relação pelo campo, né? Pelos achados do exame. Então, acho que é bem legal isso, né? Vocês querem começar ou querem fazer mais alguma consideração antes? Acho que eu vou pegar aqui para começar. A AbbVie causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a AbbVie. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo.
lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Bom, então vamos lá. Tem bastante coisa, né? Vamos falar assim, o manejo do paciente que chega para você com uma alteração de campo visual, né? E vou falar um pouquinho de cada. Vamos lá, vou começar. Agradeço muito, né, a todo mundo da equipe da FAV, coloquei aqui os nossos patrocinadores também. Então, assim, eu coloquei essa figura inicial, que é isso que eu pretendo que vocês façam esse raciocínio no final da aula, né? Acho que todo mundo já viu essa figura num livro alguma vez na vida, até quando a gente estava na época da faculdade, né? Todas essas lesões de vias e todas essas alterações de campo que a gente pode ter no paciente. E parece uma coisa assim, quando você olha a primeira vez, nossa, é difícil, vou decorar onde que tá e tal. E eu queria mostrar nessa aula que isso, de acordo com o raciocínio, sabendo a anatomia, sabendo as questões da propedêutica, a gente vai conseguir juntar isso de uma maneira mais fácil. E vamos raciocinar as perdas de campo com onde está essa lesão, né, e o que pode ser o diagnóstico do paciente de acordo com as perdas de campo. Então, assim, como identificar, né? Pensando na via ótica, eu sempre falo que a gente tem uma tríade, né? Vê uma alteração de campo visual, o paciente chega para você com campo visual alterado. Não é só isso que você tem que olhar, né? Você tem que ver o paciente como um todo, os dados da anamnese, os dados da história, olhar o campo, principalmente olhar o nervo óptico, e aí as camadas de fibras nervosas também, né? Hoje em dia a gente tem o OCT que ajuda bastante nisso. E testar reflexo. E eu falo, porque o pessoal fala, nossa, mas olhar campo e testar reflexo? Sim. Eu falo, isso é uma tríade. Fazendo campo, olhando o nervo e testando reflexo, você vai saber onde está na via óptica, o que aconteceu, onde está aquela perda de campo, onde foi a lesão. Com isso, sem imagem, né? Antes a gente pedir a imagem, você já faz todo o raciocínio. A imagem só confirma, só mostra o tipo, né? Mas com tudo isso daqui você consegue juntar. Então vamos falar um pouquinho de campo visual, né? Acho que para a gente fazer o raciocínio do campo, é muito interessante primeiro a gente pensar em toda a via óptica, né?
E aí eu trouxe o primeiro conceito, né? Lembrar a primeira coisa, né? Nunca esquecer que a imagem na retina é invertida, ou seja, o campo visual é invertido. E aí eu trouxe 2 conceitos básicos, né? Lembrar das fibras, né? Dentro da retina, a gente tem uma divisão da hemiretina nasal e hemiretina temporal. As fibras nasais são fibras cruzadas. Então, eu sempre falo, pessoal, veio do outro lado do cérebro. São contralaterais, tá? Cruzaram. E as fibras temporais? Elas são ipsilaterais, tá? São as que vieram do mesmo lado do cérebro, não cruzaram. Isso é muito importante para a gente pensar no campo, né? Achar a lesão de campo. Lembrar que o campo visual é invertido, né? Como eu falei. E aí tá todo o resuminho da via, né? Então, vamos fazer isso. Para a gente também pensar no campo, é importante lembrar do nervo. Por quê? Né? Então, aqui eu fiz uma anatomiazinha, isso quando a gente olha um ACT, é isso que a gente tem que ver, né? Lembrar que as fibras, elas entram, né, arqueadas, superior e inferior, e elas entram mais retinhas, né, na área do feixe papilomacular. Então, eu coloquei aqui pra gente lembrar, ó, é que depois vocês vão saber o que esse paciente tem, tá? A gente foi fazendo esse raciocínio durante a aula. Mas vamos começar. Onde entram as fibras arqueadas, que são as fibras do glaucoma, tá? São as fibras que mais facilmente são danificadas no glaucoma. O paciente que chega para mim com glaucoma, ele tem esse padrão de ampulheta, né? Que perde a fibra superior e perde a fibra inferior. E elas entram superior e inferior no disco, tá? As arqueadas. E são as fibras que vieram da retina do mesmo lado, né? Que vieram do mesmo lado do cérebro, as não cruzadas. As nasais, elas entram em faixa, tá? Entram temporal e nasal no nervo, nasal no disco, tá? Quando eu olho esse padrão, já penso mais em coisas neurooftalmológicas, tá? Então, você viu que já batendo o olho no ACT, a gente já começa a fazer esse raciocínio. Juntando com o campo, a gente raciocina um pouquinho mais onde está a lesão na via, né? Mas lembrar disso, fibras nasais, elas são retinhas, horizontais, temporais e nasais no disco, tá? São as fibras do feixe. Deixa eu passar aqui para a próxima. E eu pus mais um conceito, tá? Pra gente lembrar, até quando a gente vai fazer, eu pus isso importante, né? Até quando você vai ter lesão no nervo óptico? Então, se eu tive uma lesão em qualquer parte da via, tá? O paciente chega com um campo visual para vocês, tem alteração. Claro que o padrão do campo já vai dar informação. Mas o que mais vocês vão ver? Vocês vão ver o nervo também para tentar juntar onde está aquela lesão na via. Se a sinapse do nervo óptico, a última sinapse, é no corpo geniculado lateral, lesões posteriores ao corpo geniculado lateral não vão alterar o fundo de olho, tá? Então, o nervo vai ser normal. Ou seja, um paciente chega com perda de campo e nervo normal, já vamos pensar em lesões lá atrás do corpo geniculado lateral, tá? Essa é uma dica importante. E como que o reflexo ajuda a gente? O paciente veio para você com perda de campo. Como que você, testando o reflexo, você vai ter uma noção onde isso vai estar na via óptica? Né? Então, lembrar da via do reflexo fotomotor, né? Uma coisa que eu sempre... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui atrás. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? Quando a gente testa a via do reflexo fotomotor, quando a gente fala isso, a gente está falando reflexo para longe, tá? A via para perto é outra, que é aquela da miose, acomodação, convergência, tá? Então, sempre peço para o paciente olhar a distância, né? O que eu vejo, às vezes, dos R1s testando, entrando na frente do paciente, né? Na hora de testar, isso é importante, né? Olhem para longe. E o que acontece com a via do reflexo fotomotor? Ela vai lá atrás, ela vai cruzar e ela vai contornar o corpo geniculado lateral, mas ela não passa por ele, tá? E aí ela vai lá para trás, fazendo aquele esquema todo que a gente lembra, mesencéfalo, dorsal, pré-tectal, né, núcleo de Edinger-Westphal e volta, né? Então, assim, contorna o corpo geniculado lateral. Ou seja, lesões posteriores ao trato, até o trato óptico, a gente tem alteração de reflexo. Posterior ao trato óptico, não temos mais alteração de reflexo, tá? Então, assim, o paciente que veio com campo visual alterado e alteração de reflexo, deve ter alguma lesão que tá trato óptico para frente. Vocês viram que a gente vai localizando? Só juntando as informações? Então, vamos falar um pouquinho, né, de pré-quiasmáticas primeiro. Então, qual que é a alteração que a gente tem na via óptica quando a gente está antes do quiasma, né? Antes do quiasma, a maior característica é um campo visual unilateral. É uma perda visual unilateral, tá? E aí, doenças do nervo óptico, né? São elas que causam alteração de campo unilateral. Então, na neurooftalmo, né, o que a gente tem como diferencial? Neurite, que a perda na neurite é muito mais o quê? Qual que é a perda de campo visual principal na neurite? É uma perda central, tá?
90% dos pacientes com neurite, né, tem perda central. Mas tem muitos aí que tem outros tipos de perda, né? Temos descrição de perda de neurite de vários tipos, né? Defeitos que parecem hemianópico, defeitos mais periféricos, mas o clássico da neurite óptica é a perda central, né? A noia, eu vou mostrar um campo em seguida, né? Outras neuropatias, neuropatia traumática, neuropatia hereditária, qual a característica clássica das hereditárias, mitocondriais? Perda seco-central, né? Metabólicas também. Glaucoma. Glaucoma é uma doença que pode dar perda de campo unilateral, né? E aí o padrão clássico é aquele arqueado que a gente vê, né? Tumores, né? Coloquei isso para lembrar, né? Que a gente esquece dos tumores. Fala, tumor, a gente pensa muito em quiasma, pós-quiasma, né? Coisas que dão perda de campo bilateral. Mas tem que lembrar isso, por exemplo, o meningioma de bainha, né? Do nervo óptico. É um tumor que faz perda de campo unilateral. Coloquei aqui um exemplo. Ó, um exemplo aqui. Isso aqui é um campo de noia, tá? Uma paciente minha, foi campo clássico, na verdade, né? Paciente de meia idade, mulher, perda súbita de visão, perda súbita de todas as comorbidades, disco cheio do outro lado, e olha como ela chega com o campo visual aqui embaixo, né? Um campo visual parecendo aqui mais arqueadinho, né? Quase completando ali um altitudinal inferior. A perda clássica da noia é essa, uma perda altitudinal, principalmente inferior, tá? Da noia não arterítica, né? E aí, pronto. Então, unilaterais, vamos pensar em doença do nervo, né? E quando tá no quiasma? Aí a gente já não vai ter mais perda unilateral, né? Vamos pensar nos outros padrões. O quiasma, esse aqui é um padrão clássico, né? Acho que todo mundo lembra, acho que desde que eu brinquei, né? Desde a época da faculdade, né? Que é aquela hemenopsia heterônima, né? Bitemporal, ou seja, pega uma metade temporal de cá e a metade temporal de lá, né? Por quê? Por que dá bitemporal, né? Vamos fazer o raciocínio. Lembra que eu falei que as fibras nasais cruzavam, né? Que eram as fibras que vinham do outro lado? O problema do quiasma é exatamente isso. Ele pega bem aquele meio ali, onde passam as fibras nasais. Então, teremos o quê? Perda temporal no olho, perda temporal do outro. Lembrando que o campo é invertido, né? E aí tem umas características bem interessantes, né? Por exemplo, um paciente que chega para vocês. Sabe que isso aqui, às vezes eu pego muito no glaucoma, porque o paciente começa uma perda de campo assim, e aí o pessoal olha e fala, às vezes nem sempre, começa uns pontinhos ou outro, e começa a respeitar a linha média. E aí, quando começa a respeitar a linha média, que o pessoal fala, nossa, acho que não era um arqueado, acho que é um defeito de campo, né? E tem paciente que já vem sendo tratado como glaucoma, até porque muitas vezes esses tumores de quiasma escavam também, né? E nem sempre o pessoal nota palidez ou demora para ficar um pouquinho pálido. Então, é muito comum a gente pegar isso no glaucoma e, no fim, é tumor. O adenoma, ele faz uma perda superior, depois vai descendo, tá? Por quê? Lembra que é invertido, tá? O adenoma, ele cresce de baixo para cima, né? Vamos lembrar que a hipófise, ela é o chão do quiasma. Eu brinco o contrário, né? Eu brinco, o quiasma é o teto da hipófise, né? Então, quando o adenoma vai crescendo, ele vai pegando o quiasma aqui em cima. E aí, o que acontece? Como cresce de baixo para cima, o campo é o contrário, ele cresce de cima para baixo, tá? Tem outros tumores que tem outro padrão, por exemplo, o craniofaringioma, ele faz um campo assim, tá? Ele faz um campo que cresce de baixo para cima, tá? Depois fica aquela perda clássica hemianópica, né? De hemenopsia heterônima bitemporal. E meningioma também às vezes vem com esse padrão, algumas outras coisas, mas o clássico é isso, adenoma desse jeito, craniofaringioma daquele outro jeito, tá? Eu coloquei aqui o escotoma juncional, né? Muita gente até... Às vezes ele é até uma coisa controversa, né? Eu brinco, tem gente que às vezes controversa, né? Não acredita. Mas a ideia do escotoma juncional, né? Do traquear, coloquei a fotinho dele aqui, qual que é? Um paciente que ele teria... Eu falo, o juncional seria aquela lesão de quiasma bem anterior, quiasma bem lá na frente, tá? Quase saindo ali do unilateral para pegar o comecinho do quiasma. Então, de um lado, ele pegaria e faria um escotoma principalmente mais central, mas a gente tem casos que o escotoma não fica só central, ele fica um escotoma mais difuso, que é uma perda mais agressiva de um lado, e do outro lado, você teria uma perda de campo exclusivamente temporal superior, né? Por quê? Tem aquela teoria, né, acho que quem tá aqui dos R3 sempre vem a cair na prova do CBO, né, e tal, do joelho de Vilbran, né, que são o quê? São fibras nasais inferiores, né, e as fibras nasais inferiores, elas fariam como um joelhinho, né, que contorna ali na frente. Então, lesões desse lado pegariam um lado do nervo óptico como um todo
e do outro lado pegariam essas fibras nasais inferiores, que dariam perda de campo temporal superior, e fazendo um escotoma como esse, né, que é o escotoma que a gente chama de juncional. Juncional, parece bem a junção mesmo do pré-quiasmático para o quiasma, né, é um quiasma bem anterior. Por exemplo, esse caso, isso aqui é de um artigo da academia, que eles até, era um artigo que eles relacionavam glaucoma e neuroftalmo, né, como diferenciar casos que fizeram confusão. Por exemplo, esse paciente vinha sendo acompanhado num hospital como glaucoma, já fazia algum tempo, 48 anos, né, paciente jovem, e era um glaucoma muito assimétrico, sem ter uma causa definida. Então, ele era 20/20 de um olho e MM do outro, né, e ele vinha acompanhando como glaucoma. Então, eu até inverti o campo para facilitar como a gente vê, né, o olho esquerdo, ó, ele tem essa perda difusa, e o direito, notem que tem uma perda temporal superior e parece que ela respeita certinho a linha média. E foi isso que chamou a atenção do médico que estava atendendo e falou, opa, tem alguma coisa aqui, isso não é só glaucoma, né? E aí, quando ele só não veio, na verdade, o paciente tinha um adenoma de hipófise, tá? Que estava comprimindo, e do lado esquerdo ele estava fazendo uma super compressão, por isso que ele estava tão assimétrico desse jeito, né? Então, isso aqui, na verdade, era um escotoma juncional que depois evoluiu. E acompanhando como glaucoma, tá? Então, por isso que é importante, né, a gente prestar atenção nesses detalhes. Essa paciente minha, na verdade, é uma paciente que eu acompanhei até no PS, e ela tinha um carcinoma de nasofaringe bem invasivo, o olho direito chegou a SPL, né, ela, na verdade, ela já vinha com baixa visão alguns dias, mas quando chegou pra gente já tava SPL, e aí, quando a gente foi fazer a campimetria do olho esquerdo, consegui fazer a computadorizada. Na confrontação, já parecia que ela tinha algo ali temporal superior, mas quando a gente fez a computadorizada, olha o que ela tinha um defeitinho ali, ó, localizado no olho bom, temporal superior. Era um juncional, tá? Então, assim, um carcinoma que começou ali na nasofaringe, foi anterior e foi indo para trás, né? Fez um escotoma juncional. E como que vai ser o aspecto do nervo, né? Esses pacientes que chegam para vocês com esse campo visual, com alteração bitemporal, o que a gente espera encontrar no nervo óptico, quando a gente faz o fundo de olho? Então, eu estou fazendo esses links para a gente fazer na associação, né? São os pacientes que vão ter o quê? Eu brinco na atrofia em bow tie, que parece aquela gravatinha borboleta, ou atrofia em banda, ou atrofia em faixa bilateral, tá? Olha, como esse paciente aqui que eu mostrei, né, tá com uma atrofia, ó, vocês percebem uma palidez bem no setor nasal e bem no setor temporal, né, uma atrofia em faixa. Por exemplo, essa paciente, né, uma paciente de 62 anos, né, da escola, que se fazia segmento por macroadenoma de hipófise, já estava ressecado, essa paciente era 20/25 e ela chegou com esse campo pra gente. Então, ó, aqui não tem dúvida, né, é um campo clássico de quiasma, perda bitemporal, né, completo. E como que era o OCT dela? Olha que interessante o padrão que ela fez. Parecia aquela gravatinha borboleta dos dois lados, né? Então, por que faz esse padrão? Lembra que eu falei que são as fibras nasais que são acometidas? Não são as fibras nasais que entram horizontal no nervo? Exatamente isso. A gente vai ter perda nasal aqui, perda de fibra nasal aqui. Então, faz essa atrofia em faixa bilateral, tá? Começa, na verdade, quando vocês vão examinar o paciente, como uma palidez mais temporal, tá? Depois vai ficando essa atrofia mais em faixa mesmo, né? Então, no campo, a heminopsia bitemporal, no OCT, no nervo, a atrofia em faixa, tá? E os reflexos, nesse caso, eles podem estar alterados, porque, vamos lembrar, ainda passa via do reflexo fotomotor nessa região, tá? Isso aqui eu coloquei algumas coisinhas para lembrar, que são alguns outros padrões de campo que a gente pode ter em lesões no quiasma, tá? Descritas. Então, assim, ó, o A, por exemplo, é o juncional, que a gente comentou, né? O B, às vezes você tem tumores, por exemplo, de quiasma, que são um pouco mais posteriores e pegam mais trato óptico. Então, você pode fazer um padrão mais de hemenopsia homônima, né? E não heterônimo. E mais incongruentes, mesmo que o trato tem bem essa característica de incongruência. Eu até pus isso aqui é um padrão descrito de quiasma lateral. Isso aqui é super raro, mas eu vou mostrar um caso de uma paciente minha agora, né, que ele pegaria mais temporal superior de um lado e mais hemianóptico de outro, mais a metade do outro. Eu tive uma paciente que teve um campo muito parecido, eu trouxe para vocês, ó, uma paciente de 41 anos, ela veio para uma avaliação de glaucoma, porque notaram uma assimetria de escavação. Só que ela falava, gente, eu tô sentindo que meu olho esquerdo tá embaçado. E ela já tinha passado por 8 oftalmologistas, né? Eu até falo, neuroftalmo para na gente depois que passou, assim, por muitos oftalmologistas, né? Às vezes passa batido, né? Às vezes são coisas que o pessoal não testa em consultas de rotina mesmo.
E o que que eu notei, que além de ser 20/25 nesse olho, que era uma visão até relativamente boa, mas ela tinha um DPAR, e ela tinha uma perda de cor também nesse olho, né? E tinha uma saturação do vermelho, brilho, tava tudo alterado. Eu falei, tem algo aí, né? Aí ela trouxe um campo que ela conseguiu fazer, e olha o padrão que veio. Aí eu lembrei daquela figurinha, né? Que aquela figurinha assim, eu falei, gente, tem algo ali, tem algo comprimindo. E realmente, quando ela veio com a imagem, olha, ela tava com uma meningioma gigante, gigante. Ela tava com essa queixa há mais de um ano, tá? Ela já tinha passado em 8 oftalmos. E aí, o último oftalmo tinha sido bem atencioso, falou, não, eu vi uma simetria de escavação. E, na verdade, nem era do olho que realmente estava com a compressão. Oriental, tal, tinha um nervo assimétrico mesmo. Mas foi até bom porque ela chegou, né? E aí, quando eu testei o reflexo, vocês viram, gente, né? Um reflexo, uma lanterninha fez toda a diferença no caso, né? Porque o reflexo eu testei muito antes de fazer o campo, né? E aí a gente vê e se você fizesse confrontação, parecia que tinha algo ali, eu notei algo temporal também na região do esquerdo, e ó, esse tumor comprimido, né? Um meningioma gigante cresceu, né? E foi para frente, e aí por isso que ela estava notando, e por isso que tinha alteração de reflexo, de cor, tudo no olho esquerdo, né? Então, como é importante a gente fazer a propedêutica direitinho, né? E trouxe aqui só para lembrar uma relação anatômica, tá? Lembrar que o quiasma é vizinho do seio cavernoso, tá? Então, lesões de quiasma, dependendo de como elas crescem, pode dar paresia também, né? E podem invadir o seio e dar paresia. Então, vamos lembrar também dessa relação, né? Seios cavernosos vizinhos do quiasma. Bom, falei um pouco de quiasma, vamos ir mais para trás? Vamos falar agora dos pós-quiasmáticos, vamos falar de como a gente pensa no campo visual desses pacientes que têm lesões pós-quiasma. E como que é o campo visual, principalmente de pacientes que têm trato óptico, né? Defeito de trato óptico. Lesões de trato óptico, elas têm uma característica, são defeitos mais incongruentes, tá? É muito comum vir isso, por exemplo, que nem esse paciente, ó, o esquerdo pegou mais o campo superior e o direito foi mais um defeito mais, assim, superior e inferior, ó, diferente. Então, pela anatomia mesmo da distribuição das fibras no trato óptico, né? A gente tem essa característica de serem defeitos mais incongruentes. E o cérebro tem uma régua. Quanto mais posterior, mais congruente é a perda de campo visual, tá? Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Até mostrando aqui como que a gente tem a distribuição das fibras, né? Então, na questão do trato óptico, que geralmente de um lado a gente tem uma inervação mais horizontal, tá? Nasal e temporal. E do outro lado, a gente vai ter mais vertical, como uma ampulheta, né? Superior e inferior. Então, eu trouxe, ó, por exemplo, depois eu vou mostrar esse meu paciente, isso aqui é um ACT verdadeiro de um paciente meu, tá? Que fez uma lesão de trato óptico, e olha como ele veio com esse padrão de perda, eu achei super ilustrativo. De um lado, perdeu o superior e inferior, né, que fez esse padrão de ampulheta, ou seja, de um lado, ele teve uma perda das fibras arqueadas, das fibras temporais, das fibras que vieram do mesmo lado do cérebro. Do outro lado, ó, ele teve uma perda das fibras nasais, né, das fibras contralaterais. E ó, ele fez uma atrofia em faixa, tá? Tipo uma gravatinha borboleta, né? Então, isso daqui é uma lesão típica de trato óptico, tá? Vou mostrar 2 casos meus de trato, que eu tenho documentado. Esse paciente meu é um paciente de sexo masculino, 32 anos, ele ressecou um cavernoma temporal. E qual que foi a queixa dele? Ele saiu da sala de cirurgia com uma perda de campo que ele notou temporal, tá? Lembrando aquilo, a gente geralmente nota mesmo a perda de campo temporal. A gente não nota tanto a perda de campo nasal, né? Isso é uma questão. E aí, quando ele chegou na sala pra gente ser examinado, a primeira coisa que eu fiz, quando eu fiz um campo de confrontação, realmente, ele tinha uma hemenopsia homônima, né? À direita, e eu vou mostrar pra vocês. E o que aconteceu? Olhando no fundo de olho, a gente já tem algumas informações, e eu bati um ACT desse paciente também, que era aquele ACT que eu mostrei. Olha o padrão que veio. Se vocês notarem, por exemplo, à esquerda, a direita fica um pouquinho mais difícil de notar, mas ele tinha uma camada de fibras um pouco menos brilhosa, assim, superior e inferior. Agora, à esquerda, ele tinha uma atrofia em faixa, e ele tinha, olha como, por exemplo, a camada de fibras nervosas é brilhosa, ela brilha bem, como ela está mais preservada superior e inferior, e olha como ela está apagada, nasal e temporal, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, olha o campo dele, né? A gente fez um campo computadorizado, que a gente tinha mais acesso na hora, e ele tinha uma hemenopsia homônima completa, né? E quando a gente fez ali, olhando a mácula, dá para perceber certinho que parece que você divide uma linha no meio, né? Metade da mácula está preservada, metade da outra hemiretina está alterada.
era uma lesão de trato óptico, tá? Pós-cavernoma. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, talvez foi até vascular, não exatamente que ressecaram, mas ele saiu com uma lesão de trato. E você vê, um paciente que chegou com uma queixa aguda de campo visual, e na hora a gente assustou, foi algo da cirurgia, né? Então, com o resto da propedêutica, a gente conseguiu localizar sem precisar ver a imagem, tá? A gente sabia que isso aqui estava no trato óptico. Aí, muito parecido aconteceu, essa paciente minha super recente, tá? Uma paciente que veio também com uma queixa assim, ela meningioma de célula túrcica com compressão de quiasma e trato, ela tinha esse campo, antes que assim, primeiro campo da paciente, né? Aqueles errinhos periféricos aí de tá aprendendo a fazer, e ela voltou para mim assim, olha como ela voltou com esse campo, voltou com uma hemianopsia homônima, né? E a direita. E aí eu pensei, o que aconteceu nessa cirurgia, né? Eu até falei, lembrei daquele meu caso do cavernoma e falei, será que foi a mesma coisa? E aí, ela tinha um exame super rico. Quando eu bati umas retinografias dela, e até mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, ó. Nesse lado, por exemplo... Letícia, posso te interromper rapidinho um pouco? Pode. Para o slide anterior, só porque eu fiquei um pouco confusa em termos de campo visual mesmo. Eu fui ensinada de que quando a gente vai avaliar campo visual em neurooftalmo, a gente coloca o lado direito, né? Então, o olho... esse slidezinho tá invertido mesmo, mas eu costumo fazer isso. Você coloca o lado esquerdo para cá e o lado direito para cá, né? Igual tava, por exemplo, deixa eu mostrar um outro. É que eu peguei esse... Na verdade, até a gente apresentou isso daqui numa reunião de glaucoma, e os meninos... foi até um fellow que acompanha com a gente que inverteu, mas é exatamente isso. Depois eu devia ter invertido para ficar fácil, mas geralmente a gente faz isso. Para esse aqui tá invertido, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu até mostrar um outro exemplo que eu mostrei invertido. Tipo isso daqui, ó. Aqui, assim. Esquerdo para cá e direito para cá. Fica mais fácil para ver. Na verdade, não é que é uma convenção. No glaucoma, por exemplo, a gente geralmente não inverte isso, né? Mas na neuro fica mais fácil. E quando você vê uma menopsia, você pensa como o paciente tá vendo, né? E aí você pensa, tá vendo aqui para a direita, aqui para a esquerda. Realmente fica mais fácil, cara. Eu costumo fazer isso mesmo. Diverter. Que esse slide, na verdade, eu até peguei que a gente apresentou isso numa aula de uma sessão do glaucoma. E eu não desinverti. Mas eu, por costume, eu não sei se a Marisa também, você tem por costume inverter, mas eu sempre costumo inverter, assim, para facilitar o raciocínio mesmo, né? Eu até, na verdade, sabe o que eu faço? O paciente traz aqueles campos, todo um grudadinho no outro, eu desgrampeio e coloco na minha frente, assim, esquerdo e direito. Eu faço isso com os residentes. Eu acho que isso é super... aprendizado mesmo, é super didático. Imamura, né? Quem aprendeu com o doutor Paulo Imamura exatamente. aprendeu dessa forma, né? Então, o doutor Paulo, você olha o esquerdo do lado esquerdo, direito do lado direito, e assim ensino meus residentes sempre a olhar o campo visual, esquerda, direita. Exatamente. Aqui, direito aqui, como o paciente está enxergando o mundo, né? Eu, até para mostrar para o paciente, eu sempre gosto, né, me pôr na frente do paciente para ele ver o que a gente está mostrando. Eu também desgrampeio, pego os dois e ponho na frente do paciente e falo, ó, esse é seu campo. E a pessoa entende, né? Esse é o meu esquerdo, esse é o meu direito, né? É que esse slide realmente não está invertido. Depois eu até falei, nossa, deveria ter desinvertido. Para mim era isso também, assim, isso era um ponto. Mas a outra dúvida minha é assim, que eu vejo que alguns dos seus casos, eles têm campo visual 32 e tem uns que são 24/2, né? E aí eu queria saber a real necessidade, porque assim, o 32 é ainda mais longo para o paciente, pelo menos é isso que eu entendo, assim, que é muito mais cansativo, o 24/2 já é cansativo. Então, assim, qual é a real necessidade? Digamos, o paciente veio para mim com campo 24/2. Eu tenho que olha, estou suspeitando de alguma lesão de trato, enfim, qualquer coisa de neurooftalmo, aí eu vou e solicito um 32, vale a pena, eu vou extrair mais informações, ou não, aquilo ali satisfaz? E que na verdade amplia, né, pra gente na neurooftalmo 32 amplia. O ideal, né, eu falo, seria a gente fazer manual para todo mundo, né, até se a gente pudesse fazer manual, pronto, né, a gente tem mais real noção. Mas é difícil, né? Mesmo, eu até falo, não sei como vocês têm em relação a fazer campimetria, por exemplo, manual. Aqui em São Paulo, quer ou não pareça, tem pouquíssimos, no particular, tem pouquíssimos lugares que fazem, né? O paciente não tem um convênio difícil, não cobre. Então, até a grande maioria dos meus casos, vocês dizem que traz computadorizado, né? Já por isso. A questão do... tem alguns que estão com 24, até porque eles provavelmente passavam em outros oftalmos e vieram com 24/2. Eu tenho um costume, você viu aqui, esses são meus, eu que pedi esse aqui, por exemplo.
e de pedir 32 mesmo. Porque eu tenho isso realmente que abre um pouco mais o campo. Claro, não é igual ao manual, mas você tem muita noção. Por exemplo, uma coisa que a gente já discutiu, uma lesão de trato óptico, que muitas vezes é incongruente, né? Se você pedir um 24, limitaria um pouco. Quando você pede o 30, você, tem muito mais noção da incongruência do que um 24, né? Até para avaliar, por exemplo, paciente com um pseudotumor que tenha um campo mais tubular mesmo, uma perda periférica, o 24 limita, né? Às vezes você faz o 30 e você fala, nossa, realmente tem muito mais perda do que eu imaginava. Então, eu gosto dos 30 por exatamente isso, dá muito mais noção do campo visual do que o 24. É claro que tem pacientes, por exemplo, paciente que não consegue, né? Tem paciente que é mal realizador de campo, né? E aí, você realmente pediu o 32, ele é um campo cansativo, né? E, às vezes, já cheguei a pedir até 24, porque o paciente não conseguia. Era tão ruim que eu preferia um 24 bem feito do que um 30 mal feito. Mas, quando possível, eu tento pedir o 32, sim, né? Para esses casos, assim, principalmente de via óptica, né? Talvez uma neurite com perda central, né? Que a gente falou lá das metabólicas, que a perda é muito mais seco central ali, não faça tanta diferença. Mas, num caso de via óptica, eu acho que faz bastante diferença, né? E eu gosto de pedir o 32 por causa disso, né? Não sei se a doutora Marisa quer comentar um pouquinho sobre isso, né? Que acho bem legal essa discussão mesmo do que pedir, né? Uma coisa que dá bastante dúvida para o oftalmo geral mesmo, né? Eu sou da linha de depender muito do tipo do paciente. O paciente em si. Se o paciente for um paciente alerta, um paciente vivaz, a gente pode pedir como primeiro exame o 32, mas se esse paciente não for assim, se ele for um paciente, inclusive, com problemas, vamos dizer assim, de entendimento, que a gente vê muito paciente com problema de entendimento, do SUS, né? Então, eu sou mais da linha de otimizar o exame pedindo o 24/2, em primeiro lugar. Se eu desconfiar que é uma síndrome quiasmática, aí sim eu vou tentar melhorar isso e solicitar um 32 a posteriori. Mas, em princípio, eu acredito que o 24/2 ele é mais otimizado para todas as pessoas no geral. Então, e o 32 a gente tem uma grande oportunidade do paciente ter falsos negativos e a gente não confiar no exame como primeiro exame. Então, eu sou da linha do 24/2 para o SUS, 100% em primeiro lugar, né? Para o SUS, pessoal do SUS, eu começo sempre com 24/2. Agora, na clínica, depende do paciente. O paciente sendo alerta, né? Uma pessoa que entende o que você fala, você faz um campo de confrontação e ele entendeu o que é aquilo, aí você pode pedir um 32, cita, realmente. Não, se você pedir um limiar, pelo amor de Deus, ninguém consegue mais fazer um limiar. Não peça limiar, né? Porque não dá mais. Então, eu não infelizmente, também, o CITA-PEST veio para também passar uma régua. Não é muito confiável, mas é o que o pessoal tem feito muito, né? Às vezes eu apelo para o FAST aqueles pacientes que realmente não conseguem mesmo, não consegue. Tem paciente que tem muito problema cognitivo, fora, às vezes, doenças mesmo. O paciente tem um Parkinson lá, não consegue apertar o botãozinho, desconcentra. Tem paciente que é super ansioso, e aí, às vezes, auxilia mesmo, né? E é o que a gente falou, nem todas as doenças também, né? Tem muita doença que a perda de campo periférica não é uma coisa que releva. Então, 24/2 para o SUS realmente otimiza bastante, né? Mas, por exemplo, essa minha paciente que eu mostrei aqui do tumor, uma paciente super orientada. Você viu que ela, mesmo no primeiro campo, tudo bem que tem seus erros, mas conseguiu fazer um 30 e ok, né? Então, selecionar acho que é importante mesmo, que nem a doutora Marisa falou, né? Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, essa minha paciente, né? Um 32, primeiro 32, horrível, né? Cheio de perda. Que a gente pegou no 30, por quê? Não está acostumada a fazer ainda, um exame muito longo, né? E aí ela já veio para mim com esse campo. E aí ela chegou com essa perda, com essa hemenopsia, mostrar um pouquinho do padrão que a gente tinha no fundo de olho. Eu lembrava muito daquele meu paciente do cavernoma, né? Eu percebi que parecia que a camada de fibras ali, bem no feixe papilomacular, estava mais apagada, sabe? Eu falei, nossa, e parecia ter uma palidez naquela região.
né? E do outro lado, pelo contrário, eu achei que a camada de fibras na região do feixe estava linda, super brilhosa, e parecia que você traçava uma linha, e o resto da retina, que a parte das fibras arqueadas em si, estavam com uma camada de fibras alterada. E até uma coisa que eu demorei para ver, até tô mostrando aqui, ela fazia aquele padrão de pupila de Wernicke. Nossa, isso é super, assim, a gente fala muito no livro, mas na prática é difícil de pegar, né? E dependia de onde você incidia a luz, a pupila contraía. Eu tô ensinando para ele. Você incidia a luz, por exemplo, de um lado, a pupila contraía. E quando você incidia do outro lado, que a retina estava afetada, a pupila praticamente não contraía pouco. E a gente fala que esse padrão chama pupila hemianópica de Wernicke, tá? Ricardo, agradecimento a ele que documentou. E é como se fosse isso. Se você iluminar o lado que as fibras estão apagadas, a pupila não contrai. Se você iluminar o lado que a camada de fibras está preservada, a pupila contrai. Tá? Então, seria esse mecanismo, a pupila hemianópica de Wernicke. Então, com aquele campo, mais a pupila, né, esse aqui é um paciente que fez um ACT, um ARTView, e veio com esse padrão de fibras aqui. Vocês viram que um lado parece que pega muito mais superior e inferior, do lado esquerdo, e do lado direito pega as fibras nasais e temporais, tá? Então, ela tinha o quê? Ela tinha uma lesão de trato óptico também, tá? Pós-cirúrgica. Ela foi mexer lá no tumor, foram ressecar, e ela saiu já com uma perda de campo da sala. Tá? Até coloquei aqui com essa pupila hemianópica de Wernicke, né? E aí, esses pacientes podem ter DPAR também, geralmente do lado da atrofia em faixa, né? A gente explica isso que as fibras nasais, elas são a maioria na hora de depurar da via do reflexo, tá? É 53% contra 47% das temporais. Então, geralmente você vai perceber o DPR do lado da atrofia em faixa, do lado das fibras nasais, tá? Aí, o corpo geniculado lateral, ele tem um padrão de campo visual um pouquinho diferente. Acho que esses padrões de campo são bem interessantes de mostrar. É raríssimo, gente. E geralmente, quando acontece, é AVC, etiologia vascular, tá? Porque é uma estruturinha, né? Pra gente ter perda de campo ali, realmente tem que ser caprichoso. Então, geralmente é vascular, isquêmico, né? Fiz aqui uma estrutura para vocês lembrarem que dividido em várias zonas, né? Em secções. E a vascularização do corpo geniculado tem uma peculiaridade. E a gente encontra esse tipo de campo aqui, que é um campo único, né? Que quando a gente vê esse campo aqui, é um campo de lesão de corpo geniculado lateral. E eu falo, a gente fala que isso aqui parece o campo de Pac-Man, né? Lembra o Pac-Man, quando vocês olham. Por quê? Isso aqui é um campo de oclusão de artéria coroidal anterior, tá? E aí faz o Pac-Man. Tem até o Reut chama isso de sectoronopia. Ele fala que é como se fosse uma perda de campo em setores, né? E eu até peguei eu vi isso no Instagram, até achei tão bonitinho que eu copiei aqui. E ele fala certinho, ó, o Pac-Man, para vocês gravarem. AC, coroidal anterior. Então, lembrar que infarto da artéria coroidal anterior dá esse padrão de campo em Pac-Man. É um campo único, tá? E a gente tem outro padrão de campo para o núcleo geniculado lateral, para o corpo geniculado lateral também, tá? Ele tem outra irrigação. Essas outras metades, os outros setores dele são irrigados por uma outra artéria que chama artéria coroidal lateral posterior. E aí faz um campo que é o Pac-Man ao contrário, ó. Pega toda a região ali que o Pac-Man não pegava, tá vendo? Faz esse padrão de campo todo estranho, né? Que é esse padrão, e é um campo padrão único. Então, vocês virem isso daqui, são padrões de corpo geniculado lateral. Não tem nenhuma outra área da via óptica que dá um campo visual desse jeito. Até coloquei isso aqui, isso é uma descrição, um relato de caso bem famoso, que é o campo em ampulheta, tá? Esse paciente, ele teve Pac-Man, ele fez o padrão do Pac-Man dos dois lados, né? Ele fez infarto de artéria coroidal anterior bilateral. E ele ficou com esse padrão, juntou as boquinhas do Pac-Man, né, que eu mostrei ali, e fez esse campo em ampulheta, tá? Isso aqui é um relato de caso super famoso e um campo único, tá? É azar, né? O paciente conseguiu ter uma oclusão de coroidal anterior bilateral. Essa é uma paciente até nossa do ambulatório, que me chamou a atenção que ela estava acompanhando no glaucoma, na verdade. Ela tinha tido AVC, e ela te falava que ela teve uma perda de campo pós esse AVC, e aqui, ó, mostrando aqui, desculpa, tá invertido também, né, que a gente trocou aqui, mas ela tinha essa, lembrava muito aquela lesão que eu mostrei, até vou mostrar aqui para vocês, no outro slide, aqui, ó. Lembrava muito isso, né, um padrão de artéria coroidal lateral. E realmente, quando a gente foi ver a imagem, ela tinha tido um AVC na região
do corpo geniculado lateral, essa paciente. E ela fez aquele padrão de campo super difícil, né? Eu até documentei porque eu achei bem interessante. E o pessoal do glaucoma estava super preocupado se, na hora que eles olharam a perda, falou, nossa, será que é do glaucoma? Porque, na verdade, ela era uma hipertensa ocular, mas ela tinha um ACT bom, né? E aí, quando a gente foi ver que realmente essa perda de campo dela era pelo AVC mesmo, né? E lembrar, assim, que os reflexos no corpo geniculado lateral, então o paciente vem com aquela perda de campo, né? Como que vai ter alteração de OCT, mas e os reflexos? Os reflexos vão ser normais, tá? Porque via do reflexo fotomotor contorna o corpo e vai lá para trás. Então, não altera reflexo, tá? Então, a gente, vimos tudo até agora, até o corpo geniculado lateral. Eu vou um pouquinho mais para trás, vamos falar sobre os campos visuais das lesões de radiação, tá? E aí, para a gente pensar no campo visual das radiações ópticas, lembrar disso daqui, essa figura, né, que tá super famosa, tem que estar na cabeça de todo mundo, que é o Luke de Meyer, né? E ele divide as fibras temporais e parietais, né, que vão representar cada uma parte da retina. Então, o que a gente tem, né? Então, aqui, e lembrar que essa divisão sai lá desde a região occipital, né, que a gente tem o cúneo e a língula. E cada um manda inervação para uma parte, né? Então, uma parte vai ser mais parietal, a outra parte do campo vai ser mais temporal. O parietal vai fazer o nosso campo visual inferior. O temporal, nosso campo visual superior, tá? Os quadrantes superiores. Aí eu trouxe para vocês um exemplo, né? Como manejar essa perda de campo desse paciente. Esse paciente chegou, até de um colega nosso, agradecer ao Dr. Danilo, que é um paciente dele, e chegou, na verdade, para avaliar glaucoma, tá? Ele veio no ambulatório de glaucoma do Danilo, e ele, realmente, esse paciente, aí que tá a história, ele tinha um ângulo oclusível, que até uma pressão alta intraocular, né? O Danilo fez uma iridotomia, tinha um ACT, uma lesão suspeita, mas não era um padrão de nada neurológico. Talvez ele tinha até um glaucoma pré-perimétrico. Eu digo pré-perimétrico porque é pré-perimétrico. Você fala, mas o campo tá alterado? E aí que tá. Quando o Danilo olhou o campo, ele falou, não, gente, isso daqui não é glaucoma, não. Olha como respeitava a linha média, né? Então, ele falou, não, isso não é do glaucoma. Do glaucoma não é. O glaucoma ele tinha, a gente resolveu que ele iridotomia, mas isso não é do glaucoma. E aí o Danilo falou, vamos pedir uma imagem, né? Primeira coisa que a gente olhou, isso aqui é uma quadrantopsia homônima superior, né, que a gente fala muito pie in the sky, né, eu até faço eu até falei uma regrinha mnemônica, eu falo assim, sky, teto, T de temporal, lembrar de radiação temporal, parietal, eu falo P de piso, lembrar de pie in the floor, tá, uma regrinha mnemônica pra gente lembrar isso. Aí eu fiz uma fotinha ilustrativa do pie in the sky, e aí quando o Danilo, né, quando esse meu colega Danilo foi olhar e falou, nossa, ops, o que é isso daqui? Uma lesão de neurocisticerco ativa, tá, em atividade. O paciente tinha outras ainda mais calcificadas e essa ativa. Esse paciente estava com uma neurocisticercose, tá? E eu então brinco, né, o oftalmo salvando vidas, né? A gente veio para investigar um glaucoma e a gente descobriu uma neurocisticercose. E aí, no fim, foi encaminhado para tratar, e até foi, nossa, esse caso foi super complicado, foi uma questão sanitária, porque esse paciente era saladeiro de uma rede de churrascaria bem importante em São Paulo. E ainda a gente descobriu que ele criava porco, e tinha toda uma questão sanitária, do lado da represa de Guarapiranga, que abastece, assim, a cidade de São Paulo toda na parte, então foi uma questão, não foi nem só de saúde, foi uma questão sanitária, né, então esse caso deu um super prolongamento aí, mas no fim o paciente tratou, ficou bem, e vocês viram, né, como é importante a gente diferenciar a perda de campo, que não era glaucoma, né, era neuroftalmológico, e paciente com uma neurocisticercose. Então, aqui é a regrinha que eu falei, né, e vamos lembrar, aqui numa perda temporal, então, o campo visual vem assim, né, quadrantopsia homônima superior. O parietal faz diferente o campo visual vem para baixo, né, é uma quadrantopsia homônima inferior, pie in the floor, né, a brincadeirinha que eu fiz, P de piso, P de parietal, T de teto, T de temporal, pra gente gravar, né, para os residentes que estão aí gravarem certinho. E assim a gente faz a divisão das radiações ópticas, tá? Esse paciente, eu trouxe uma foto que um paciente que vinha acompanhando no nosso ambulatório, ele acompanhava com uma quadrantopsia homônima superior, ele tinha um pie in the sky, e aí chegou com na verdade, já tinha, por um AVC, tá? Ele tinha tido um AVC em região temporoccipital. Pegou mais uma radiação temporal. E aí, o que acontece? Ele fez um AVC na região parietal. E aí, ele chegou com uma hemeropsia completa. Então, fez um AVC novo, do mesmo lado. O paciente se descuidou da parte vascular, voltou com uma hemeropsia completa. A gente foi ver, estava com 2 AVCs. Um antigo e um novo.
né, e fechou. E aí o parietal dele deu isso, ó, deu um pie in the floor na sequência, acabou fechando uma hemenopsia completa. Então, outro paciente que chegou com o campo alterado, né, e a gente conseguiu fazer o raciocínio certinho de onde estava a lesão. E esses pacientes vão chegar para vocês com perda de campo e as outras coisas do exame, e os reflexos, e a fundoscopia, se vocês baterem o ACT e o ACT, vão estar normais, tá? Em lesões recentes. Depois a gente fala um pouquinho por que pode ser que em lesões mais tardias tem muita teoria que isso pode se alterar, mas em lesões recentes, já passou via do reflexo, já passou sinapse do nervo óptico, a gente só vai ter perda de campo, nada mais, tá? Aqui, vou falar um pouquinho do occipital, né? Fiz aqui uma figura representando certinha, né? As porções do campo, elas se dividem de formas diferentes no cérebro, né? A porção binocular, a porção monocular e a mácula, eles se dividem de maneira diferente. A mácula, ela é muito protegida pelo cérebro, né? Tanto que a nossa mácula, ela tem dupla irrigação. E é isso que eu quis mostrar aqui, né? O que a gente tem que pensar em campo de lesões occipitais? Né? A nossa mácula, o nosso corpo é muito inteligente, né? Ele fez uma dupla irrigação pela cerebral média e pela cerebral posterior. Para quê? Porque se a gente tivesse oclusão de uma das artérias, a outra artéria estaria íntegra, né? Para manter a circulação. Então, é muito comum o campo visual de pacientes com lesão occipital vir dessa forma, né? Vir uma hemenopsia homônima, completa, só que vocês vão ver que, assim, é muito congruente, porque tudo que está lá atrás, né? Quanto mais posterior, mais congruente a lesão, só que popando a mácula. Então, faz esse buraquinho que popa a mácula, tá? Por causa da dupla irrigação cerebral. E isso daqui é um outro exemplo que, na verdade, tem que lembrar uma outra coisa, né? Paciente que chega com perda súbita de campo visual central, tá? A gente lembra muito dessa perda clássica, hemenopsia, poupando mácula, né? Mas isso aqui é característica de lobo occipital também, tá? Isso aqui é muito comum naqueles AVCs, na verdade, que faz aquele hipofluxo agudo, né? Paciente, por exemplo, que baixa a pressão muito rápido, ou alguma coisa que faz um hipofluxo tão agudo que ele pega bem a região posterior, ele é bem onde está a mácula. E aí o paciente chega com perda visual. Geralmente o pessoal não pensa nisso primeiro, né? Vai pensar que foi alguma maculopatia, alguma coisa de retina, alguma coisa aguda, para dar perda central desse jeito aguda. Ninguém às vezes pensa em AVC de lobo occipital, mas tem que lembrar, tá? Perda central de campo visual aguda, lembrar de AVC occipital. E o clássico, né? Que esse daqui, padrão que poupa a mácula, né? Hemenopsia homônima completa poupando a mácula, poupando o campo central. Ó, uma fotinho de um outro paciente meu do ambulatório, ele acompanhava, na verdade, já tinha tido um AVC posterior, e aí depois ele fez um segundo, ó, até juntar. Ele tinha, na verdade, já um AVC occipital antigo, que tinha aquele padrão de hemenopsia, né, homônima completa, e aí vocês viram que ele fez segundo um parietal depois, e aí juntou um pie in the floor. E vocês olham certinho, na verdade ele teve AVC, foi na verdade parieto occipital, né, pegou bem aquela região ali occipital que vai para as fibras parietais. Então, de um lado ele fez um pie in the floor, do outro lado ele fez uma perda homônima, né, pegando tudo. Inclusive, o AVC dele foi tão extenso que pegou a região da mácula, tá? Foi muito grande dessa parte. Então, em um pedaço ele perdeu tudo, no outro poupou a mácula e fez mais um pie in the floor, né? Então, como a gente vê no ambulatório, né, esses pacientes que já tiveram AVC, depois tem outro, e vão se juntando aí as perdas de campo. E aí a gente vai raciocinando, né? Vocês olham o campo e vão raciocinando onde tá. Ó, uma paciente, por exemplo, que chegou para mim com uma perda de campo, ela, inclusive, sabia que ela tinha tido um AVC fazia bastante tempo, ó, toda aquela área ali que tá com aquele hipersinal ali, né, na região esquerda ali, e ela veio para mim já com uma padrão de campo, ó, aqui eu mostrei invertidinho mesmo, né, como a Camila falou, esquerdo para cá, direito para cá. Ela tinha uma hemenopsia homônima à direita, que faz super sentido, né, com o AVC que ela teve, né, porque ela teve um AVC à esquerda, então a gente espera uma hemenopsia homônima à direita. Só que, olha ali o direito, o que é aquele outro campo ali? O que é aquele nasal inferior? O que apareceu aquela perda de campo nasal inferior? Né, e eu fiquei, o que é isso daqui? Eu falei, não é neuro, porque não, assim, o que mais daria, tudo bem, a gente pode raciocinar, o que mais daria em neuro que faria uma perda inferior? Só se ela tivesse, por exemplo, tido uma noia, né, se ela tivesse tido uma noia, fez uma perda altitudinal, um nervo que já teve noia e depois teve AVC, até já aconteceu comigo, já atendi paciente assim, pode ser. Mas eu falei, não é do AVC. Eu falei para ela, a senhora não teve só AVC, né? O que aconteceu com esse olho direito? Ela, doutora, o olho direito, né? Aí ela mostrou, ela falou, tem até um ACT, jogou um ACT para mim, assim, e aí eu vi que eu falei, nossa, pera,
ela tem perda de todo o hemicampo superior. O que neurooftalmológico daria só isso? Realmente, só se tivesse daquele jeito da retina, difícil, né? Ela tinha tido um DR nesse olho. E ela ficou com essa sequela, ela já tinha sequela de campo. Aí depois ela fez o AVC, né? Agora as coisas se juntaram. Eu falei, agora sim faz sentido, né? Então, para vocês verem que a gente foi montando o raciocínio até aqui, parece até que fica mais fácil, né? A gente percebe, ó, não respeitou a linha média, passou para o lado. Campo unilateral tem que ser alguma coisa anterior, né? Se não é no nervo, é na retina, né? Ou é glaucoma. Daí, mas a gente tem que ser alguma coisa anterior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, então, eu coloquei mais uma fotinho. Casos aqui, essa foto aqui é do Reut. Lesão bilateral. Parece, quando você olha, não parece até que foi... glaucoma desse jeito não seria, né? Muito altitudinal. Parece até que foi uma noia bilateral superior, né? Mas, na verdade, esse paciente, ele tinha uma lesão bilateral, né? De occipital. É um padrão, ele tinha, na verdade, um tumor bilateral. E aí, AVC bilateral, tumor bilateral podem fazer esse padrão altitudinal. O que acontece? O que acontece muitas vezes? Esse paciente primeiro perde as metades aqui de cima, depois eles perdem a outra metade de cima aqui do lado. E geralmente acontece mais isso em temporo-occipital, tá? Porque pega mais a parte de cima, né? Que é a parte temporal nutre, vamos dizer assim, né? Do campo. E aí o que aconteceu? O paciente ficou com um padrão, parece um defeito altitudinal, só que bilateral, causado por lesão bilateral, tá? O que pode acontecer também? Pode acontecer que o paciente vir com um campo tubular bilateral, né? A gente não falou que, por exemplo, lesão occipital dá aquela hemenopsia que poupa a mácula, né? Imagina se acontecer a hemenopsia que poupa a mácula dos dois lados, né? O paciente pode vir até com um campo tubular bilateral, por lesão occipital. E o reflexo, a fundoscopia, a OCT, tudo o resto do exame do paciente, em lesões recentes, vão ser normais, tá? Aí a gente fala isso porque a gente tem muita teoria da degeneração transsináptica, né? Que esses pacientes, depois de alguns anos, lesões antigas, tem a teoria que por falta de nutrição mesmo ali, na degeneração axonal daquilo, isso pode causar alteração de reflexo e alteração do nervo óptico, né, depois de muitos anos, mas isso em lesões recentes, a gente não vê isso, tá? Então acabou de acontecer um AVC de pouco tempo, não é para você esperar que tenha alteração em fundoscopia, alteração em OCT ou em reflexo, tá? Acho que era isso, eu fiz... uma tabelinha do final para resumir, antes da gente abrir. Então vamos lá, vamos pensar nas perdas de campo, e aí eu coloquei o que a gente precisa olhar junto, o nervo e o reflexo, né? Então assim, perda unilateral, tá? Então, o nervo vai estar alterado. Opa, desculpa. A tabelinha. O nervo vai estar alterado, né? O reflexo vai estar reduzido. E aí, pensar em todas aquelas coisas, neurite, noia, glaucoma como diferencial, doença de retina, todo o resto, tá? Quiasmáticas. Todos os outros vão ser perdas bilaterais, tá? As quiasmáticas são heterônimas, né? E todas as pós-quiasmáticas são homônimas. E os reflexos? Até quando eles alteram? Até o corpo geniculado lateral, né? O núcleo geniculado lateral. Depois, pós disso, reflexo normal. Reflexo não, desculpa, gente. Nervo, tá? Estamos falando de nervo. O nervo é até o corpo geniculado lateral, né? Depois de corpo geniculado lateral, nervo normal. Reflexo, sim. O reflexo, ele altera até o trato óptico. Depois do trato óptico, os reflexos vão estar normais, tá? Então, uma tabelinha para resumir toda a aula. Eu coloquei as alterações de campo e coloquei o nervo e os reflexos, porque sem eles a gente não faz o raciocínio das perdas de campo em neurooftalmo, né, em vias ópticas. E acho que é isso. Muito obrigada. Vou abrir, então, para a gente fazer as nossas discussões, né, as perguntas, os comentários. E é isso. Parabéns, Letícia. Muito, muito tranquila e fácil de entender sua aula. Obrigada. Didática e entendendo o que você falou sobre tudo isso, eu costumo dizer que campimetria não é um exame complementar. Eu acho que campimetria é um exame igual a uma triagem, igual uma refração, uma tonometria de sopro. Eu acho que todo paciente, a partir de 12 anos de idade, já se concentra, ele deveria ter uma campimetria de base. Você concorda comigo? Concordo super. Quanta coisa a gente consegue diagnosticar com a campo, né? É um exame fundamental. Quantas coisas a gente consegue prevenir, né? Exatamente.
E mesmo na urgência, né, a gente pode não ter o campímetro na nossa frente. Às vezes uma confrontação faz toda a diferença. Nem que você faça uma perda grosseira no PS, faz toda uma diferença no raciocínio, né, de, poxa, aquilo lá que é. Total diferença. Então, que nem esses pacientes que saíram da sala da cirurgia com perdas de campo, né, você viu assim, é uma coisa que na confrontação você já vê, você já sabe o que aconteceu. Então, super concordo, Ana Marisa. Acho que é um exame, não é complementar. Faz parte da propedêutica, né? Exatamente. Eu falei, né? Não tem como ter tem outro. O campo visual é a coisa mais gostosa de se fazer e passam muito. Marquem esse time, porque a campimetria é fundamental em toda a oftalmologia, né? E é legal como não substitui, né? E acho que até serve para as outras áreas. Olha como o ACT não substitui o campo. Ele é complementar. Você viu que ali eu falei a tríade, né? Se você não tiver o campo, a gente não consegue matar, né? O campo de escudo, né? Ô, Letícia, parabéns, amei a aula, anotei várias coisas que a gente vai esquecendo, né? Depois que passa o CBO, a gente vai esquecendo os detalhes, adorei, me ajudou muito. Agora, eu tenho algumas perguntas, tá certo? Eu acho que aqui, hoje, nessa sala, tem muitos R1s, C1s, né? Que C1 e R1 é que a gente divide residente de especializando, né? Então, a gente tem pelo CBO atendimento. E aí, muitos vão ter essa dúvida, porque você falou muito em campo de confrontação. E aí, se você pudesse explicar rapidamente como que é feito o campo de confrontação, que aí eles podem fazer muitas vezes na emergência, e aí eu acho que é importante pontuar para os residentes o campo de confrontação. Sim, campo de confrontação, né? Gente, é um campo que a gente faz, assim, sem precisar de aparelho nenhum, né? A gente faz com a nossa mão. O que a gente faz? Geralmente você tem que sentar com o paciente, procura ser a mesma altura. Eu pego uma cadeira, eu fico da mesma altura que o paciente, né? E eu costumo fazer assim, isso tem algumas técnicas descritas, né? Você abre a academia, eles citam algumas coisas, né? Por exemplo, o paciente ocluir, e você oclui o mesmo olho que o paciente, para vocês enxergarem a mesma coisa, né? E aí você pode começar, uma técnica que eu uso muito é mostrar dedos, né? Conto dedos no campo, e outra coisa que eu faço, tem academia descreve, por exemplo, pedir para o paciente somar. Às vezes eu coloco, por exemplo, eu mostro 2 dedos aqui, 3 aqui, falo, quantos tem? Claro que, assim, alguns pacientes desorientados... É o que a gente fala, né? Às vezes os pacientes desorientados não conseguem nem somar. Mas, assim, quantos dedos tem aqui? E vou mostrando isso em algumas regiões, porque isso tira alguns viés, né? E tem pessoas que movem, né? E tal, mas geralmente eu mostro os dedos em várias regiões do campo, né? E faço algumas distâncias. E sempre, assim, sentada na mesma direção do paciente, sempre tentar a mesma altura, e eu mesmo ocluo o meu olho quando eu vou fazer o teste inicial, até para perceber o que eu mesmo vejo, né? Porque na hora que eu tô testando, se eu ponho uma coisa aqui, nem eu tô vendo, claro, pensando que você tem um campo normal, né, gente? Se alguém, desculpa, porque às vezes a pessoa tem algum probleminha, não tem algum campo de... Mas, por exemplo, se você tem um campo normal, o que você consegue ver, provavelmente é o que o paciente com um campo normal consegue ver também, né? E no PS isso ajuda, né? Porque uma coisa que eu faço muito, por exemplo, é ver até onde o paciente chega. Eu vou mostrando, por exemplo, os dedos, e aí, por exemplo, uma hemenopsia, o paciente consegue exatamente enxergar até a minha média. De cá para cá, por exemplo, ele fala, nossa, não tô vendo mais. E ele fala mesmo, inclusive, quando a gente chega no campo nasal, o paciente nota o temporal, né? O nasal, ele dificilmente nota. Ele leva um susto, ele fala, não acredito que tá nos 2 olhos, né? Porque... É aí que ele percebe, fala, nossa, tem nesse olho também, né? Geralmente ele percebe só o temporal. E aí, na hora que você, pronto, matou o diagnóstico de um AVC com um campo de confrontação, que pode chegar pra gente no PS, né? Eles muitas vezes abrem ficha para oftalmologia, não para neurologia, né? Eles não vão imaginar que eles estão com AVC, né? Quando chega. Então... A outra dúvida minha é em relação ao escotoma seco-central. Né? Então, se eu tenho um escotoma seco-central, o que eu posso estar pensando de diagnóstico diferencial? Seria algo, então, que eu pensaria no nervo, né? Isso é anterior ao quiasma. Isso, anterior ao quiasma. E aí... acho que, na verdade, o que a gente lembra muito de escotoma seco-central, né? Que a gente estava comentando. As hereditárias, né? Tóxica, carencial, né, metabólicas, né? Então, esse grupinho é o grupinho do sexo central. Acho que para os residentes lembrar disso, né? E sabe uma coisa interessante? Lembra que eu falei uma coisa que faz diferença no campo? Até pensei, não devia ter colocado um slide disso, depois, agora que vai surgindo. De sexo central. Uma coisa, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje, tinha uma palidez bitemporal.
muitas vezes a lesão de quiasma pode iniciar assim, você vê uma palidez bitemporal também. O que vai diferenciar? O campo, né? Por exemplo, o paciente que tem uma lesão de quiasma vai fazer uma perda bitemporal, né? E o paciente que tem, por exemplo, agora todas aquelas doenças que são as doenças mitocondriais aí, que tóxicas, carenciais, metabólicas, né, hereditárias, tudo que faz perda, palidez temporal, bilateral, dão perdas mais secocentrais, né? Então já é um diagnóstico, por exemplo, esse paciente aqui tem, sei lá, um Leber e não um tumor na via, né? Você poderia economizar até uma imagem, né? A gente acaba pedindo, mas assim, só de olhar o padrão do campo você já consegue imaginar, né? E fora o resto das histórias, né? Lembrando que hoje o veganismo, né? Está muito em alta, e as cirurgias bariátricas também, então o sexo central pode acontecer. Aí a gente tem que fazer um rastreamento grande com a eletrofisiologia, que ajuda muito também. E aí... Perfeito. Eu peguei e até apresentei ontem no CBO, perdão, na SBRV Retina Pink, que foi um caso que eu peguei de papiledema e foi tratado, enfim, mas no campo ela apresentava também o bilateral, né, o escotoma central. E aí serve para monitorar, por exemplo, a paciente, quando reduziu esse edema, ela melhorou essa alteração no campo visual. Isso vocês serve como parâmetro também para acompanhamento? Uhum. Com certeza. A opimetria diminuir o edema, a mancha cega diminui, os escotomas vão diminuindo, o campo vai limpando, é impressionante. Perfeito. A minha outra dúvida eu fiquei na dúvida sobre a pupila de Wernicke. E se você pudesse, Letícia, explicar de novo, é o mesmo olho, você está tratando do mesmo olho do paciente, que dependendo da angulação que você ilumina, se é de temporal ou nasal, aquele mesmo olho, ou ele contrai ou ele não contrai a pupila, é isso? Exatamente. Você vê, reflexo direto, exatamente. E acontece isso nos dois olhos, mas assim, o que a gente diz, sabe, quando a gente fala hemenopsia, é como se tivesse uma hemenopsia dentro da pupila, um defeito de hemenopsia dentro da pupila. Parece que você pegou a pupila e dividiu ela em dois, vamos dizer assim. Claro que na metade você dividiu ela em dois. Na metade, por exemplo, afetada, vamos dizer que daquele lado a hemiretina temporal está lesionada e a hemiretina nasal está intacta. Quando você ilumina a lanterna, pegando a hemiretina temporal que está lesionada, a pupila não vai contrair, ou vai contrair diminuída, né? Como se ela tivesse um defeito aferente. Se você jogar a lanterna iluminando a retina preservada, a hemiretina nasal, a pupila fecharia. Né? É muito difícil pegar na prática. Eu achei tão interessante que essa minha paciente estava tão bonitinho, direitinho, que eu falei, nossa, vou filmar, né, pra gente documentar isso daqui, porque é tão difícil um trato óptico assim. E assim, eu tô pensando até numa criança minha, porque eu tenho uma criança que ela só tem a retina nasal dela colada, e tem hora que eu acho que ela tá enxergando, tem hora que eu, enfim, aí eu acho que, assim, eu não sei sua opinião, mas se ela tem uma retina nasal aplicada, e a retina temporal não, dependendo da incidência da minha lanterna... Talvez ela sinta mais que outra, sim. Pode ser que ela sinta mais uma hemiretina do que na outra. Né? Não que vai mudar a acuidade visual, né? Mas talvez ela sinta um pouco mais a percepção da luz, né? O problema é conseguir fazer um fotomotor direto numa criança. Então, exato. Distrair ela para ela não olhar para a lanterna. Ele é um santo, você nem imagina, é um querido. Não, o problema é que ele olha para a luz, né? Não, e para fazer o vídeo, minha paciente adultas orientadas, já foi difícil, porque às vezes ela olhava para a luz, tô gravando, vamos de novo. E aí eu tive que, era um fellow que estava comigo, eu falei, segura a lanterna, a gente vai, já foi difícil fazer, ali vocês só viram o final, já com cortes, né? Mas, imagina numa criança, né? Mas, sim, o seu raciocínio faz super sentido, realmente, né? Ela deve sentir mesmo, mas... Minha última pergunta, prometo. Eu fiquei na dúvida em relação ao bow tie, porque eu imaginava que o bow tie era sempre no quiasma, mas depois que você falou do trato óptico, tinha uma imagem que você mostrou que tinha também um bow tie. Aí eu me confundi. Você pode explicar? O quiasma é bow tie dos dois lados, né? Porque pega as fibras nasais dos dois lados, tanto que o campo é temporal afetado dos dois lados, né?
O trato óptico, de um lado, ele faz voltar, porque de um lado ele pega as fibras nasais que vieram do outro lado do cérebro, e de um lado ele não faz voltar, ele pega superior e inferior, que são as fibras as fibras que vieram, né, do mesmo lado do cérebro. Então é isso, o trato é isso, metade vai para o mesmo olho, a outra metade vai para o outro olho. Então ele faz o voltaizinho de um lado e faz aquela que parece a ampulheta do outro, né? Igual os meus pacientes dos tumores que eu mostrei para vocês, né, que fizeram lesão de trato. Direitinho, você via, né? De um lado fez atrofia, e do lado do Bowtie vai ter aquela atrofia em faixa, né? A palidez em faixa, que a gente percebe. Tirei todas as minhas dúvidas, doutora Marisa. Pode ficar à vontade. Obrigada, Letícia. A gente que agradece, né? As dúvidas, porque a gente aprende assim, né? Sim, a gente aprende explicando, né? E aí os pacientes ficam morrendo de vergonha, Letícia. Aí eu faço todas essas perguntas assim, esdrúxulas, e aí todo mundo fica feliz porque eu tirei a dúvida de todo mundo, e que ninguém teve coragem de perguntar, entendeu? Mas eu queria lhe agradecer, viu, Letícia, de verdade, por seu tempo. E vamos lhe convidar mais vezes para tirar mais das nossas dúvidas. É difícil, assim, neurooftalmo, a gente fala muito, doutora Marisa, que é um desafio, porque muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e aí acaba que afasta o interesse da pessoa querer fazer um fellow, né? Então, foi muito legal saber que a escola agora, né, começou, acho que tem pouco tempo isso, que começou a juntar glaucoma e neurooftalmo, mas eu achei super válido, afinal de contas estamos falando do nervo, né, e tudo está muito relacionado, mas parabéns, adorei sua aula, parabéns mesmo. Eu também, parabéns. Acho que é bem isso, né, trazer essas aulas para a gente desmitificar isso, né, que neurooftalmo é um bicho de 7 cabeças. Viram quanto exemplo prático que a gente vê no dia a dia, só ir pegando ali, raciocinando devagarzinho, vai indo, né? Então, o pessoal tem... É o que eu falo no brinco, né? O pessoal tem medo e tal, e não é isso, né? Acho que... Eu amo neurooftalmo por causa disso. Eu acho que... Eu sinto que, às vezes, é tão matemático, né? Você vai seguindo aquilo e dá tão certinho, né? Não, tudo bem que os casos são desafiadores, né? Muitas vezes. Mas se você faz a propedêutica é muito bonita. A história é bonita. Então, assim, o campo, né, que a gente falou... É isso que eu vejo a beleza da neurooftalmo, né? Fazer uns diagnósticos pela nossa propedêutica. Então, não percam medo da neurooftalmo, meninos. É bem legal. Parem com isso. Não, sou suspeita para falar, né? Mas é legal a gente trazer essas aulas para desmitificar mesmo isso, né? Que é um bicho de 7 cabeças, né? Fica, então, aqui minha homenagem a vocês, neurooftalmos, né, doutora Marisa Catai, doutora Letícia, muito obrigada por essa noite. A gente já está 15 minutinhos atrasado, porque a gente tenta realmente encerrar com 1 hora, para né, todo mundo nas suas atividades. Então, eu quero agradecer mais uma vez o tempo precioso de vocês duas, e agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Allergan, Latinofarma e Novartis, pelo patrocínio e apoio constante de sempre. Gente, última aula, não percam a da semana que vem, quinta-feira, com o professor Eduardo Novaes, vai fazer uma aula legal sobre retina cirúrgica, então não percam a última aula do ano. E Letícia, obrigada mais uma vez, volte sempre. Obrigada também pela oportunidade. Obrigada, doutora Marisa. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.